Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Vamos retomar aquele assunto sobre a questão das mentes, né? Nós falamos sobre os princípios mentais e abordamos inicialmente a mente instintiva. Hoje nós vamos conversar sobre aquilo que a gente pode denominar de a mente intelectual, o intelecto, que é o princípio mental que nos vai distanciando do princípio mental anterior, aquele que nós temos em comum com as formas inferiores de vida. Mas ocorre que quando o princípio este começa a desenvolver-se, o princípio intelectual, o princípio do intelecto, é sinal, ainda bem, que o homem atingiu uma importante etapa da forma na vereda, no caminho da realização. Isso é importantíssimo. O princípio mental que distingue o homem do bruto, o que nós abordamos anteriormente, o princípio que nos aproxima muito dos animais, né? Que é o princípio que eu chamo de a mente instintiva, né? Quando este princípio, o princípio do intelecto começa a desenvolver-se, é sinal, né, que nós estamos já numa etapa muito interessante da nossa existência, do nosso caminho rumo à realização enquanto homem. E não há uma violenta mudança, não é uma coisa, né, que a gente nota de cara que isso esteja acontecendo. Ela é uma mudança muito tranquila, é uma transição de uma consciência para outra muito imperceptível, como se as cores, né, matizassem umas às outras. Elas vão tomando outro espectro, se estivéssemos falando de cores. Na mente acontece a mesma coisa, nós vamos tendo uma outra forma de pensar, por assim dizer. A proporção que o intelecto se desenvolve e progride, ele ilumina, ainda que tenuemente, o princípio anterior, dotando a razão, a vida instintiva, dotando a vida instintiva de razão. A consciência simples toma as cores do eu. Antes da plenitude do intelecto, o homem possui paixões, mas não razão. O homem possui emoções, mas não intelecto. O homem possui paixões, mas não existe razão nessas paixões.
emoções, mas não intelecto. Desejo, mas não a vontade racional. É o bruto que espera a vinda daquilo que o transformará em homem. O primeiro sinal do desenvolvimento do intelecto é o amanhecer, por assim dizer, da consciência do eu. Para melhor compreendermos isso, vamos ver o que é a consciência realmente. Nos animais inferiores, há muito pouco daquilo que chamamos de consciência. A consciência neles é pouco mais que uma simples sensação. A vida é quase automática. As manifestações são apenas aquilo que concerne a vida. A vida física. A vida do animal. A satisfação de suas necessidades primitivas. Posteriormente, essa consciência rudimentar se desenvolve no que os psicólogos chamam de consciência simples. A consciência simples é uma percepção das coisas exteriores. Aquela questão que nós conversamos lá atrás dos sensores. Os sensores começam a ser utilizados, começam a perceber o mundo e o ambiente em que eles vivem. É uma percepção das coisas que estão à sua volta. E dentre as coisas que estão à sua volta, uma das percepções é que não há ainda o reconhecimento do eu interior. Ainda não se percebe nesse estágio o eu interior. Existe apenas o ambiente. Não existe o eu interior. A atenção consciente é apenas levada para o exterior, por conta da captação das sensações do exterior através dos nossos sensores, dos nossos sentidos. O animal ou o homem de ordem inferior não pode pensar em suas esperanças e temores, suas aspirações. Ele não tem aspirações. Seus projetos, seus pensamentos, e depois compará-los com semelhantes pensamentos. Não há essa percepção de o que o outro está pensando. O outro não pensa. Logo, você não tem como fazer comparação naquele estágio com o pensamento do outro. Nessa medida, ele não pode voltar o seu olhar para o eu interior. E especular, começar a perguntar-se. Ele não tem essa condição ainda. Ele não pode especular sobre coisas abstratas, porque para ele só existem realidades. Realidades que chegam a ele através dos seus próprios sentidos. Então, não dá como para ele abstrair-se de outra coisa, a não ser
ficar prestando o tempo todo atenção àquilo que está chegando a ele através dos seus sentidos, dos seus sensores. Aceita as coisas sem perguntar. Não discute, não tenta encontrar soluções para suas questões internas. Não tem ainda esta percepção. Porque ele não percebe que essas questões existem. Ele está o tempo todo no seu mundo externo, no mundo que o rodeia. Com a consciência do eu, começa o homem a formar a concepção do ego. Começa a fazer comparações. Aí começa a comparar-se com o outro e a raciocinar sobre isto e a tirar conclusões a partir do instante em que ele tem consciência do eu, de que ele é um indivíduo, que ele é um eu. Começa a pensar sobre si mesmo e não permanece por mais tempo um mero autômato mental. Ele deixa de ser escravo daquilo que a mente instintiva fez dele. Ou seja, ele não é mais um ser apenas instintivo, levado apenas pelos seus sensores. Ele começa a perceber que ele é e que existe um eu interior. Um escritor conhecido expressou esse crescimento com as seguintes palavras. Eu vou ler essas palavras. Durante alguns centos de anos, uma ascensão realizou-se no plano geral da consciência do eu gradual para a visão humana, porém rápida, desde o ponto de vista da evolução cósmica. Então, ao longo da sua evolução, o homem obteve várias conquistas. A da linguagem, essa que nós estamos utilizando agora, conquistamos o fogo, inventamos arco, flecha, algo importantíssimo, a criação, a formação de um alfabeto que nos permitisse deixar informações que não fossem transmitidas apenas e tão somente verbalmente, mas sim alfabeticamente. A palavra escrita, né? Isso foi muito importante. Até o átomo. Olha o quanto nós estamos e como nós estamos evoluindo quando começamos a perceber que existe um eu interior, quando começamos a desenvolver o intelecto. Assim vem a humanidade conquistando, através de milhares de anos, sua evolução até aquilo que contemplamos hoje. A consciência do eu é uma coisa de fácil compreensão, mas é muito difícil de definirmos. Alguém disse que sem a consciência do eu, uma criatura pode conhecer, porém, somente com o auxílio desta consciência lhe é possível, olha que interessante, lhe é possível conhecer que ele conhece. Maravilhoso isso. Apesar das inúmeras conquistas, tudo ainda é insignificante em comparação
com o que temos ainda para evoluir como raça. Para notarmos a importância do despertar do eu, há uma explicação que diz que, uma vez que o eu foi sentido e reconhecido, começa a verdadeira vida consciente da alma. Belíssimo. Não sendo ainda o despertar da espiritualidade, mas o reconhecimento da alma, mas ainda não o despertar espiritual, que é um estado mais elevado ainda, mas sim o estado que o menino ego começa sua existência acordado, tendo em frente uma longa jornada rumo ao infinito. Por hoje eu paro por aqui, pessoal, com esta longa jornada rumo ao infinito. Como aprendiz que sou e um viajante nessa jornada rumo ao infinito, paro por aqui. Agradeço muito a vocês que têm me visto e me escutado, e fico gratificado em poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que venho aprendendo com vocês mesmos. Muito obrigado. Por hoje é só. Tchau. Até a próxima.